Vamos resolver questões de legislação municipal para o concurso São Sebastião Prev, SP. As questões fazem parte do material completo Edital em Foco, disponível no link da descrição. Pegue papel e caneta, porque a ideia aqui é treinar como se fosse prova. Questão 1. Um candidato aprovado dentro do número de vagas é nomeado para cargo efetivo. O ato de provimento é publicado, e ele pretende adiar a posse por conveniência pessoal, alegando que ainda terá novo prazo autônomo para entrar em exercício depois de assinar o termo. Considerando o Estatuto dos Servidores de São Sebastião, qual solução está correta? Alternativa letra A. O prazo de posse é de 15 dias corridos e pode ser prorrogado uma vez por igual período por mera conveniência do nomeado. Alternativa letra B. A nomeação já produz exercício automático, de modo que a assinatura do termo de posse tem função apenas cadastral. Alternativa letra C. A posse pode ser adiada por até 30 dias a pedido do candidato, e o exercício começa necessariamente 10 dias depois do termo de posse. Alternativa letra D. A posse deve ocorrer, em regra, em até 10 dias úteis da publicação do ato de provimento, e o exercício coincide com a assinatura do termo de posse. As exceções de prorrogação são as expressamente previstas no Estatuto. A resposta correta é a alternativa letra D. Os artigos 27, 28 e 31 da Lei Complementar nº 146/2011 conectam posse e exercício. A posse tem prazo máximo de 10 dias úteis, ressalvadas as hipóteses legais, e o exercício do nomeado coincide com o termo de posse. A pegadinha é imaginar dois prazos sucessivos e independentes para o candidato recém-nomeado. O prazo de 10 dias do artigo 31, parágrafo 1, refere-se aos casos ali especificados, como reintegração e reversão. Questão 2. Uma servidora efetiva, ainda em estágio probatório, foi bem avaliada na primeira e na terceira avaliação, mas reprovada na segunda. A administração cogita considerar a média global dos resultados e mantê-la no cargo. À luz da Lei Complementar nº 146/2011, qual entendimento deve prevalecer? Alternativa letra A. A reprovação em qualquer uma das três avaliações pode conduzir à demissão por inaptidão, desde que assegurada a ampla defesa e esta seja considerada insatisfatória. Alternativa letra B. A servidora somente poderá ser desligada se for reprovada nas três avaliações, pois o Estatuto exige resultado negativo reiterado. Alternativa letra C. A reprovação durante o estágio probatório gera exoneração automática e imediata, sem necessidade de assegurar defesa ao servidor. Alternativa letra D. A média das três avaliações é obrigatória e supera qualquer reprovação isolada, independentemente do exercício de defesa. A resposta correta é a alternativa letra A. O artigo 38 prevê 3 avaliações de desempenho no estágio probatório, e o artigo 39 estabelece que a reprovação em qualquer delas pode levar à demissão por inaptidão, após o exercício da ampla defesa, se esta for considerada insatisfatória. Não existe regra de média compensatória nem exigência de 3 reprovações. Também é incorreto tratar o desligamento como automático, pois o próprio Estatuto preserva a possibilidade de defesa do servidor. Questão 3. Um servidor iniciou regularmente suas férias. No 10º dia, a autoridade máxima do acento agudo Registro Geralão declarou necessidade do serviço e determinou seu retorno. A chefia pretende fracionar os dias restantes em 2 períodos menores ao longo do ano. Qual providência se ajusta ao Estatuto? Alternativa letra A. A interrupção pode ocorrer por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima, mas o restante do período deverá ser gozado de uma só vez. Alternativa letra B. A chefia imediata pode interromper as férias por qualquer motivo administrativo e dividir o saldo em quantos períodos considerar convenientes. Alternativa letra C. A interrupção é admitida somente a pedido do servidor e obriga a conversão do saldo remanescente em indenização pecuniária. Alternativa letra D. Uma vez iniciadas, as férias são absolutamente insuscetíveis de interrupção, mesmo diante de necessidade do serviço formalmente declarada.
A resposta correta e a alternativa letra A. O artigo 158 da Lei Complementar número 146/2011 admite a interrupção das férias por necessidade do serviço, desde que declarada pela autoridade máxima do acento agudo registro geralão ou entidade. O saldo não vira automaticamente dinheiro nem pode ser livremente pulverizado, o restante do período interrompido deve ser gozado de uma só vez. A questão explora a diferença entre admitir a interrupção e permitir fracionamento administrativo ilimitado, que o dispositivo não autoriza. Questão 4. Uma servidora efetiva, com 8 meses de exercício e ainda em estágio probatório, requer licença sem remuneração por 2 anos para tratar de interesses particulares. Ela sustenta que o fato de abrir mão da remuneração basta para gerar direito à licença. Segundo o Estatuto, como o pedido deve ser analisado? Alternativa letra A. A licença constitui direito subjetivo de todo servidor efetivo, inclusive durante o estágio probatório, desde que seja sem remuneração. Alternativa letra B. A licença somente pode ser concedida ao ocupante de cargo em comissão, porque o servidor efetivo deve permanecer em exercício contínuo. Alternativa letra C. A licença depende do critério da administração e não pode ser concedida a servidor que esteja em estágio probatório. Alternativa letra D. A licença é obrigatória quando requerida por prazo inferior a 3 anos, cabendo à administração apenas definir a data de início. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 169 da Lei Complementar número 146/2011 prevê licença para tratar de assuntos particulares ao ocupante de cargo efetivo, por até 3 anos consecutivos, sem remuneração e a critério da administração. O próprio dispositivo exclui quem esteja em estágio probatório. Portanto, a ausência de ônus financeiro não transforma a licença em direito automático. O erro comum é confundir o caráter não remunerado com obrigatoriedade de deferimento. Questão 5. Em processo disciplinar, o indiciado foi regularmente citado, mas não apresentou defesa no prazo legal e também deixou de comparecer ao interrogatório. A comissão avalia se deve simplesmente encerrar o processo por falta de participação do servidor. Conforme o Estatuto, qual encaminhamento é adequado? Alternativa letra A. O indiciado será considerado rével, com declaração da revelia nos autos e adoção das providências de defesa previstas no Estatuto, sem encerramento automático do processo. Alternativa letra B. A falta de defesa implica a confissão irretratável dos fatos e dispensa a comissão de produzir ou apreciar outras provas. Alternativa letra C. A ausência do indiciado extingue o processo disciplinar, pois a administração não pode prosseguir sem manifestação pessoal do acusado. Alternativa letra D. A comissão deve arquivar o feito e instaurar nova sindicância, porque a revelia somente existe no processo judicial. A resposta correta é a alternativa letra A. Nos termos do artigo 254 da Lei Complementar número 146/2011, é rével o indiciado que, regularmente citado, não apresenta defesa no prazo legal ou deixa de comparecer ao interrogatório. A revelia não extingue o PED nem equivale à confissão automática. O Estatuto prevê sua declaração por termo nos autos e mecanismos para assegurar defesa. A banca pode tentar importar, de forma inadequada, efeitos típicos de outros procedimentos para o processo disciplinar municipal. Se este treino estiver te ajudando, confira o PDF completo com 250 questões comentadas no link da descrição. Agora vamos continuar. Questão 6. O prefeito pretende ausentar-se do município por 20 dias e sustenta que basta comunicar posteriormente à Câmara, pois a viagem não interfere na chefia do Executivo. Considerando a Lei Orgânica de São Sebastião, qual afirmação melhor traduz a disciplina municipal? Alternativa letra A. A autorização cabe exclusivamente à mesa da Câmara e pode ser concedida depois da viagem, por ato interno sem deliberação do Legislativo. Alternativa letra B. A autorização é desnecessária sempre que a ausência tiver duração inferior a 30 dias, bastando comunicação ao retorno. Alternativa letra C.
A Câmara possui competência privativa para autorizar o prefeito e o vice-prefeito a ausentarem-se do município quando a ausência exceder 15 dias. Alternativa letra D. A lei orgânica proíbe qualquer ausência do prefeito por mais de 15 dias, ainda que exista autorização legislativa. A resposta correta é a alternativa letra C. O artigo 8º da Lei Orgânica inclui entre as atribuições privativas da Câmara a autorização para que prefeito e vice-prefeito se ausentem do município por período superior a 15 dias. A norma não fixa uma proibição absoluta de viagem, nem substitui a autorização por simples comunicação posterior. Em prova, é importante distinguir competência autorizativa da Câmara de atos internos da mesa e de mera ciência do Legislativo. Questão 7. Um grupo de 4 vereadores, em Câmara composta por 12 membros, apresenta requerimento para apurar fato determinado por prazo certo. A presidência afirma que a abertura de comissão parlamentar de inquérito depende de aprovação da maioria absoluta em plenário. À luz da lei orgânica, qual conclusão é correta? Alternativa letra A. A criação exige voto favorável de 2/3 dos vereadores, ainda que o requerimento já conte com 1/3 das assinaturas. Alternativa letra B. Qualquer vereador, individualmente, pode impor a criação de comissão parlamentar de inquérito sem indicação de fato determinado ou prazo. Alternativa letra C. A comissão só pode ser criada por iniciativa do prefeito, porque apura fatos relacionados à administração municipal. Alternativa letra D. O requerimento de pelo menos 1/3 dos membros atende ao requisito previsto para a criação de comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar fato determinado e por prazo certo. A resposta correta é a alternativa letra D. A Lei Orgânica, no artigo 8º, prevê comissão parlamentar de inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo mediante requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Em uma composição de 12 vereadores, 4 correspondem a esse terço. A pegadinha é transformar o requisito de requerimento em votação por maioria absoluta ou 2/3, exigências que não constam dessa regra específica. Questão 8. Em sessão pública da Câmara, comparecem 5 dos 12 vereadores. A matéria na ordem do dia pronta para discussão e votação. O presidente considera que, como a sessão pode ser aberta com 1/3 dos membros, também seria possível deliberar. Qual leitura da lei orgânica está correta? Alternativa letra A. A abertura e a votação exigem sempre o mesmo quórum de 1/3 dos vereadores, pois a lei orgânica não diferencia os dois momentos. Alternativa letra B. A sessão pode ser aberta com no mínimo 1/3 dos membros, mas a discussão e a votação da ordem do dia exigem a presença da maioria absoluta da Câmara. Alternativa letra C. A sessão somente pode ser aberta com maioria absoluta, enquanto a votação da ordem do dia exige apenas 1/3 dos membros. Alternativa letra D. A presença de qualquer número de vereadores permite abrir a sessão e deliberar, desde que todos os presentes votem de forma unânime. A resposta correta é a alternativa letra B. Os artigos 24 e 25 da Lei Orgânica tratam de momentos diferentes. A sessão pode ser aberta com presença mínima de 1/3 dos membros, mas a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia dependem da presença da maioria absoluta. Com 12 vereadores, 5 não alcançam a maioria absoluta. O erro clássico é transportar o quórum de abertura para o quórum de deliberação. Questão 9. Uma proposta de emenda à lei orgânica é apresentada e seus autores defendem aprovação em turno único, por maioria simples, alegando que se trata de norma municipal. Qual exigência deve ser observada segundo a própria lei orgânica? Alternativa letra A. A proposta segue o mesmo rito de lei ordinária, com turno único e maioria dos presentes, qualquer que seja o número de vereadores na sessão. Alternativa letra B. A proposta de emenda à lei orgânica submete-se ao procedimento qualificado previsto no texto municipal, com votação em 2 turnos e aprovação pelo quórum de 2/3 dos membros da Câmara. Alternativa letra C. A emenda somente pode ser aprovada por unanimidade dos vereadores e depois submetida obrigatoriamente a referendo popular.
Alternativa letra D. A alteração da lei orgânica depende de sanção do prefeito após aprovação por maioria absoluta em uma única votação. A resposta correta é a alternativa letra B. A lei orgânica reserva procedimento mais rígido às suas próprias emendas. A proposta deve ser discutida e votada em 2 turnos e alcançar o quórum qualificado de 2/3 dos membros da Câmara. Não se trata de lei ordinária sujeita à maioria simples, nem de ato que dependa de sanção do prefeito. A rigidez do procedimento protege a estabilidade da norma organizadora fundamental do município. Questão 10. A administração pretende instituir para seus servidores um regime jurídico apenas por decreto, sem lei, sustentando que se trata de matéria interna de pessoal. Ao mesmo tempo, afirma que autarquias e fundações poderão adotar regimes distintos por decisão administrativa. À luz da lei orgânica, qual alternativa está correta? Alternativa letra A. O município deve instituir mediante lei regime jurídico para os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas, além de planos de carreira. Alternativa letra B. O regime jurídico pode ser criado por decreto do Executivo, desde que a Câmara seja posteriormente comunicada. Alternativa letra C. Cada entidade da administração indireta pode escolher livremente o regime de seus servidores por ato administrativo próprio, sem disciplina legal municipal. Alternativa letra D. A lei orgânica limita o regime jurídico municipal aos servidores da administração direta, excluindo autarquias e fundações públicas. A resposta correta é a alternativa letra A. O artigo 220 da Lei Orgânica determina que o município institua, mediante lei, regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como planos de carreira. A norma afasta tanto a criação integral do regime por decreto quanto a exclusão automática da administração indireta indicada no dispositivo. Em questões de prova, observe sempre o instrumento exigido pela lei orgânica. Aqui, a reserva é legal. Fechamos esta aula de questões comentadas para São Sebastião Prev, SP. Para continuar treinando, acesse o material completo no link da descrição. Bons estudos e eite à próxima revisão.